Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de parasitologia e o tema de hoje é leishmaniose visceral. O grupo é composto por mim, Beatriz Cordeiro, Natie Campos, Natália Laís, Ricardo da Cruz e Tiago Magalhães. Nossa professora orientadora é a professora doutora Kedma Magalhães. Bom, uma breve introdução sobre a leishmaniose. Ela é uma doença infecciosa sistêmica, ou seja, ela afeta todo o corpo humano. Ela não afeta somente um órgão específico. Por isso, ela tem evolução crônica. E o seu sintoma mais comum é a febre irregular, que tem uma intensidade média e de longa duração. Então, um paciente que não é submetido a um tratamento específico, ele pode progredir de um estado de muito grave para o óbito. E os fatores de risco de leishmaniose visceral engloba questões sociais, como a pobreza e desnutrição, e o uso de fármacos imunossupressores, drogas injetáveis ilícitas e a co-infecção com o HIV. Bom, quanto à epidemiologia, nós fizemos uma distribuição geográfica entre uma parte mundial e a parte que nos interessa, que é o Brasil. Sobre a mundial, a leishmaniose visceral já foi registrada em 79 países, sendo essas regiões tropicais e subtropicais. Dentre essas regiões, as mais comuns com casos é a Ásia, o Oriente Médio, a África, a América Central e a América do Sul. A OMS registrou que por ano há 60 mil mortes de leishmaniose. Sendo assim, ela ficou registrada como a terceira enfermidade transmitida por vetores mais relevante da atualidade, sendo que a maioria desses casos de morte são de crianças menores de 10 anos. Da quantidade de casos que compõem da América Latina, 90% deles só são do Brasil. Então, a partir dos anos 90, o Brasil, a leishmaniose começa a ter uma expansão da área rural para áreas suburbanas e urbanas, o que aumenta ainda mais a transmissão. Então, o Ministério da Saúde, ele registrou que de 99 a 2013 foram registrados mais de 74.980 casos, sendo que 67,2% desses casos são da região Nordeste, que é cerca de 50 mil casos. Depois do Nordeste, a região que tem mais casos é o Centro-Oeste, o Sudeste e o Norte. No Sul, tem baixa incidência de casos. Bom, aqui no mapa a gente tem como visualizar a questão da transmissão intensa, que está marcada de vermelho, ali mais na região sudeste, em algumas áreas ali do nordeste, centro-oeste e uma parte no norte. E nós vemos ali que tem uma transmissão esporádica e que é registrada de amarelo, e nessa região branca são as áreas sem casos. Bom, e nesse gráfico nós podemos visualizar a quantidade de casos em relação aos anos. Ele foi feito de 1980 até 2013, e a gente pode ver que o pico com mais casos registrados, quase 5 mil casos, foi entre 99 a 2001. Bom, sobre uma parte estatística relevante, o Ministério da Saúde já havia registrado que a média anual de casos por leishmaniose visceral é de 3.450 casos, 54 casos, e o coeficiente de incidência, ele equivale a 1,9 caso por 100 mil habitantes. E a taxa de letalidade, ela teve um ponto importante, né, que a gente tem que visualizar. Em 2000, a taxa era de 3,2. Em 2013, essa taxa praticamente dobrou, foi para 7,1. E outro ponto importante é que a leishmaniose visceral, ela é uma doença de notificação compulsória, que isso significa que toda vez que tiver um caso, ele tem que ser notificado, registrado e passado para o Ministério. Então, há alguns lugares, infelizmente, isso não é feito com tanta frequência. Então, o número de casos reais pode ser muito maior do que 3.500 por ano.
E um ponto importante, como eu falei lá no início dos fatores de risco, nós temos a leishmaniose e o HIV como co-infecção. Uma pessoa que tem HIV, ele tem um risco de adoecer com leishmaniose de 100 vezes a 2.000 vezes mais. E daqueles 79 países que eu falei, 35 deles já têm registrado casos de co-infecção. E geralmente essas pessoas infectadas com HIV residem em áreas endêmicas. E como isso ocorre? Pela picada do inseto no vetor, por material contaminado entre usuários de drogas, por transfusão sanguínea. Então, no Brasil, dos 74 mil casos, 37% deles têm co-infecção com HIV. E agora eu vou passar a palavra para a Natália, que vai falar um pouco sobre a biologia da leishmaniose visceral. Oi, gente. Na biologia, nós temos algumas características, né? Quanto à morfologia, o protozoário apresenta duas formas morfológicas, a mastigota e a promastigota, completando o seu ciclo biológico em dois hospedeiros. A forma mastigota do parasita ocorre no hospedeiro vertebrado e a promastigota no invertebrado, que serve como vetor. A transmissão ela ocorre através de insetos hematófagos, que se alimentam de sangue, conhecido como flebotomos ou flebotomíneos, medindo cerca de 2 a 3 milímetros, que são capazes de atravessar as malhas dos mosquiteiros e telas. Os outros mecanismos de transmissão é o uso de drogas injetáveis e o compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas. Estudos publicados pela OMS mostram que cerca de 80% dos casos ocorreram em usuários de drogas injetáveis. Essa forma de transmissão é preocupante. A transfusão sanguínea, embora seja um pouco conhecida a real situação desse tipo de transmissão, cerca de 10 casos foram descritos na literatura. Os portadores de HIV e aqueles em uso contínuo de imunopressores, como os transplantados, são novamente alvos de cuidado para a contaminação por meio desse mecanismo. A dificuldade de se estabelecer a real taxa de transmissão por transfusão provavelmente decorre do fato de a maior parte dos casos ocorrerem em áreas endêmicas para a doença, onde a comprovação de transmissão exclusiva por transfusão é extremamente difícil de obter. A OMS relata que 6% dos casos de infecção por HIV e leishmania infantil na Espanha foram adquiridos através da transfusão de sangue ou de seus derivados. E agora eu vou passar a fala para a Natier. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natier Campos e eu irei falar sobre o ciclo biológico da leishmaniose. Como vocês podem ver nessa imagem, a leishmaniose ela é transmitida pela picada de, preste atenção nesse termo que ele é bem importante, flebotomíneas fêmeas infectadas. E o que são as flebotomíneas? São insetos sugadores do sangue de vertebrados. Logo, ao se alimentarem de sangue dos mamíferos, no nosso estudo nesse caso, iremos focar no ser humano como hospedeiro. Então, ao se alimentarem dos mamíferos, o ser humano, esses insetos eles injetam promastigotos metacíclicos. Preste atenção também nesse termo, que corresponde justamente à forma, o estágio infeccioso, na qual é morfologicamente flagelada e extracelular, como vocês podem ver na imagem. De sua probóscide, outro termo para se ligar, que vou citar muito, que é justamente o aparelho bucal longo, sugador do inseto. Logo, como um mecanismo de defesa, o nosso organismo ele busca fagocitar as promastigotas através de macrófagos e outras células mononucleares fagocíticas. Então, nessas células, os promastigotos eles se transformam em amastigotas, que é justamente o estágio tecidual, na qual eles perdem o flagelo. Na sequência, os amastigotas eles se multiplicam por divisão simples, diferenciações, e infectam outras células fagocíticas mononucleares. Logo, ao se alimentarem do sangue de um hospedeiro infectado, esses insetos, lembra do termo? As flebotomíneas,
eles são infectados pela ingestão de macrófagos infectados pelas amastigotas. Novamente, são aflageladas, sem flagelo. Já dentro do intestino médio dos insetos, das flebotomíneas fêmeas, os amastigotas eles vão sofrer novas diferenciações e vão se transformar em promastigotas. Primeiramente, eles se diferenciam em promastigotas procíclicas, ou seja, que é uma forma divisionária responsável pela expansão inicial da população do parasita no estômago abdominal. E, por fim, em promastigotas metacíclicas, aquele que eu tinha citado no começo, que, como já falei, né, é a forma infecciosa para vertebrados. No nosso caso aqui, vamos focar no estudo em seres humanos. Por fim, eles vão se multiplicar, se desenvolver e vão migrar para a probóscide. Então é isso, pessoal. Esse é o ciclo biológico da leishmania. Eu espero que tenha facilitado a compreensão de vocês, né? E agora eu irei passar a palavra para Ricardo, que irá falar sobre a patogenia da leishmaniose. Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a patogenia da leishmaniose. Bom, a patogenia da leishmaniose ela é fortemente influenciada por fatores inerentes ao hospedeiro, como suas características genéticas, a sua resposta imunológica e por fatores também inerentes ao parasito, como a virulência da espécie de leishmania infectante e por fatores inerentes ao vetor, como sua capacidade vetorial. A morfologia dos parasitos do gênero Leishmania mostram-se, de certa forma, semelhante entre as diferentes espécies, sendo transmitido ao homem por meio da picada de fêmeas do inseto vetor infectado, como bem já explicou Natia e Natália, denominado a flebotomínio. Também são conhecidos popularmente como mosquito palha, asa dura, tatupiras, birigui, dentre outros. E esses insetos são pequenos e têm como característica a coloração amarelada ou cor de palha. E em posição de repouso, suas asas permanecem eretas e semiabertas. A transmissão acontece quando a fêmea infectada pica cães ou outros animais infectados e depois picam o homem. E no homem, o período de incubação ele dura em média de 2 a 3 meses, podendo apresentar períodos mais curtos, de 2 semanas, e períodos mais longos, de 2 anos. Agora eu passo a palavra para o nosso amigo Tiago. Então, galera, agora ele vai falar sobre os diagnósticos. Primeiramente, é importante a gente suspeitar da leishmaniose, principalmente se o paciente teve contato ou mora em regiões endêmicas, por exemplo, na região Nordeste. No diagnóstico laboratorial, podemos tentar procurar o parasito, ou seja, a gente tenta achar no material polido, por exemplo, nas bordas das lesões, porque lá tem muita concentração do parasito. E com isso, fazer os exames parasitológicos. Exames direto com o esfregaço corado. E também fazemos o isolamento em cultivo in vivo, ou seja, inoculando em animais. Fazemos também a cultura in vitro. E temos também o teste de ELISA. Outro teste não muito menos importante é o teste de Montenegro. Como é que ele funciona? Então, a gente vai colocar nesse paciente os antígenos da leishmaniose. Ou seja, a gente vai inocular esses antígenos e esperar para ver a reação que vai acontecer ali no paciente. Se ele reagir, foi porque ele já foi sensibilizado. Na leishmaniose cutânea, ela vai aparecer uma papoula em até 72 horas. E aí, a gente vai medir o tamanho dela. Porém, esse teste, ele não funciona na leishmaniose difusa, porque os pacientes eles já estão debilitados e o corpo deles não vai conseguir reagir. E é isso, galera. Isso foi o que a gente teve para apresentar a vocês sobre a leishmaniose. Logo em seguida, temos as referências. E obrigado pela atenção.